Olá, irmãos e irmãs do canal Fiat Voluntas do Brasil. Vou estar iniciando a leitura do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta, volume 11 ao volume 15. Vou estar fazendo um trecho de cada volume, a leitura, e conforme Jesus, me mover a falar, a comentar, a partilhar algo, eu assim eu vou fazer. Mas de primeira mão eu vou fazendo a leitura, de modo a não ficar racionalizando, o livro do céu, mas que seja uma partilha espontânea, vinda de Jesus. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Volume 11, trecho 1. Viva Jesus, viva Maria. À tarde, dou adeus a Jesus sacramentado. Ó Jesus meu, prisioneiro celestial, já o sol está no acaso e as trevas invadem a terra, e tu ficas sozinho no tabernáculo de amor. Parece-me ver-te triste pela solidão da noite, não tendo em torno de ti a coroa de teus filhos e de tuas ternas esposas, pelo menos em teu voluntário cativeiro. Ó meu prisioneiro divino, eu sinto que o coração me oprime por ter que afastar-me de ti, e me vejo forçada a te dizer adeus, mas que digo, ó Jesus, nunca, jamais adeus. Não tenho ânimo de te deixar sozinho. Adeus te digo com os lábios, mas não com o coração. Mas sim, meu coração o deixo junto contigo no sacrário. Contarei teus batimentos e te corresponderei por cada um. Com um palpitar de amor, numerarei teus afanosos suspiros. E para te consolar, te farei repousar nos meus braços. Serei a tua sentinela e estarei atenta para ver se alguma coisa te aflige ou te dá dor. Não só para nunca te deixar sozinho, mas para tomar parte em todas as tuas penas. Ó coração do meu coração, ó amor do meu amor, deixa esse ar de tristeza e acorda. Não resisto ver-te aflito. Enquanto com os lábios te digo adeus, te deixo meus suspiros, meus afetos, meus pensamentos, meus desejos e todos meus movimentos, que conectando entre eles contínuos atos de amor. Unido aos teus,
te formarão uma coroa, te amarrarão por todos. Não está contente, ó Jesus? Parece que diz que sim, não é verdade? Adeus, ó amante prisioneiro, mas ainda não terminei. Antes de ir, quero deixar também meu corpo ante ti. Intento fazer de minha carne, de meus ossos, tantos diminutos pedaços para formar tantas lâmpadas, por quantos sacrários existem no mundo, e do meu sangue fazer tantas chamas para acender estas lâmpadas, e em cada sacrário quero pôr a minha lâmpada, que unindo-se à lâmpada do sacrário que te ilumina à noite, te dirá: te amo, te adoro, te bendigo, te ofereço reparação e te agradeço por mim e por todos. Então aqui é a verdadeira hóstia viva, né? No sacrário estão as espécies do pão e do vinho. E a prefiguração daquilo que Jesus espera de nós, né? Que ele não mais tenha que estar, que ele não tenha mais que estar nas espécies do pão e vinho somente, mas na criatura humana, né? Nos templos do Espírito Santo, né? A fim de sermos a morada dele, né? Os pés dele, as mãos, os olhos, a boca, os ouvidos, que ele venha fazer vida em nós. E aqui, Luísa já dando, né, um exemplo, uma demonstração de uma hóstia viva, né, de modo aqui a dizer-te, te amo, te adoro, te bendigo, te ofereço reparação e te agradeço por mim e por todos. Adeus, ó Jesus, mas escuta uma última coisa. Façamos um pacto, e o pacto seja que nos amemos mais, né? Que nos amemos mais. Tu me darás mais amor, me encerrarás em teu amor, me farás viver de amor e me sepultarás em teu amor. Estreitaremos mais fortemente o vínculo do amor. Só ficarei contente se me deres o teu amor para poder amar-te de verdade, né? Pois que o meu amor, né, é limitado, é o nada. Adeus, Jesus, abençoa-me, abençoa a todos. Estreita-me ao teu coração, aprisiona-me no teu amor, e dando-te um beijo no coração te deixo adeus, adeus. Então, volume 12, trecho 1, 16 de março de 1917. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Continua o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus, apenas como relâmpago, e a corrida se faz ver, e se me lamento, me diz: minha filha, pobre filha, se soubesses que aconteceria, você sofreria muito. E eu, para não te fazer sofrer tanto, trato de fugir. E voltando a lamentar-me, ao dizer-lhe: minha filha não o esperava de ti, minha vida não o esperava de ti. É, ela diz a Jesus: minha vida não o esperava de ti. Tu que parecia que não podias, nem sabia estar sem mim, e agora passa horas e horas. E alguma vez parece que queres deixar passar também o dia inteiro. Jesus, não faça isso comigo. Como você mudou? E Jesus surpreendeu-me e diz-me: acalma-te, acalma-te, não mudei. Eu sou imutável. Mas digo-te que quando me comunico, a alma a tenho estreitada comigo,
e lhe falo, desabafo o meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, ora de um modo, ora em outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Não vês que, se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas que até agora não tinha manifestado. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Ó, como revelam meu amor, a sede das almas, e cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro, em cada respiro meu, pensamento e etc. Por isso eu te falo mais que nunca, mas apenas termino, me escondo, e você não me vendo me diz que mudei, mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Jesus mora no interior dela, né? Mora no fundo da alma dela. Então ele não a deixa jamais, uma vez que ela o corresponde, né? Ela o corresponde. E aqui ele dá, né, ele diz a ela, mas, né, também para todos nós, né? Digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Né? Jesus desabafa, né, o seu amor quando nós partilhamos, né? Quando nós meditamos o livro do céu e partilhamos, né, a nossa vida, as nossas experiências, né? Quando comunicamos, né, aos outros aquilo que Ele nos disse, né? Ele nos desabafou, né? Os seus desabafos, né? Os dele, os desabafos dele, entende? Então, se guardamos para nós, se não partilhamos, se não, né, comunicamos, né, o que temos entendido, aprendido, o que Ele tem nos falado, né, impedimos os seus desabafos e a divina vontade fica suspensa. Né? Corremos o risco, sim, de aí Jesus nos deixar e ir buscar outro, né? Quem corresponde ao seu amor, né? Aos desabafos dele. Então, estejamos atentos, né? É até nessa intenção que eu estou buscando, né? Fazer essa leitura juntamente com alguma partilha, com aquilo que me vier, né? O entendimento que me vier, ou algo que Jesus queira, né? Transbordar de mim. Já nessa intenção de não fazer, né, da minha vontade, do meu racionalismo, mas, né, uma partilha, né, vinda do infuso, né, do coração de Jesus, e não da minha própria vontade. Né. É até nessa intenção, né, que eu venho a fazer, né, essa série de leituras, né, do Livro do Céu, a fim de que esses escritos criem carne em mim, criem carne em nós, né? A todos vós que está acompanhando, que essas verdades criem carne em nós e possamos crescer no conhecimento, né? Na intimidade, né? Com Jesus, a fim de dar a Ele, proporcionar a Ele, né? Os desabafos, né? Do seu amor através de nós. Né? Então,
continuando, né? Volume 13, trecho primeiro, 1º de maio de 1921. A vontade humana faz surgir a diferença entre Criador e criatura. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesmo, no meio de uma multidão de pessoas, e estava também a Mãe Rainha, que falava àquela gente e chorava, tanto que, tendo um ramo de rosas no seu regaço, as banhava com suas lágrimas. Eu não entendia nada do que dizia, só via que as pessoas queriam fazer tumultos, e a celestial mamãe lhes pedia que se acalmassem. Depois tomou uma rosa e, apontando-me entre tanta gente, a deu-me. Eu a olhei e a rosa estava adornada com suas lágrimas, com as lágrimas de minha querida mamãe. E essas lágrimas me convidavam a implorar pela paz dos povos. Depois encontrei-me com o meu doce Jesus, e pedindo-lhe pela paz dos povos, e ele atraiu-me a si e falou-me da sua santíssima vontade, dizendo-me: minha filha, minha vontade contém a potência criadora, e assim como minha vontade deu vida a todas as coisas, assim também tem o poder para destruí-las. Agora a alma que vive em meu querer tem também o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. E em sua imensidão se encontra no passado, e onde há vazios de minha glória, ofensas não reparadas, amor que não me foi dado, ela enche os vazios de minha glória, faz-me as reparações mais belas e dá-me amor por todos, aquele que vive na minha vontade. O Filho da Divina Vontade tem também o poder de dar vida ao bem e morte ao mal. E em sua imensidão se encontra no passado, né? E onde há vazios de minha glória, onde ofensas não reparadas, amor que não me foi dado, ela enche os vazios de minha glória, faz-me as reparações mais belas e dá-me amor por todos. No meu querer se difunde ao presente e se estende aos séculos futuros, e por toda parte, e por todos me dá o que a criação me deve. Eu sinto na alma que vive em meu querer o eco do meu poder, do meu amor, de minha santidade. Em todos os meus atos ouço o eco dos seus. Corre em qualquer lugar, diante, atrás e até dentro de mim. Onde quer que está o meu querer, está o seu. Conforme se multiplicam os meus atos, assim se multiplicam os seus. A correspondência, de amor. É devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos deu. É corresponder ao te amo dele em tudo que Ele nos deu, com o nosso te amo, com o te amo da criatura. Como dizia antes, te amo, te adoro, te agradeço, te bendigo, te louvo. Em cada coisa criada, em cada ato. Um só ato de vontade humana, que onde quer que está o meu querer, está o seu. Conforme se multiplicam os meus atos, assim se multiplicam os seus. Então aqui, só a vontade humana, só a vontade humana põe a desarmonia entre a criatura e o Criador. A falta de correspondência. Um só ato de vontade humana põe a desordem entre o céu e a terra.
lança a dessemelhança entre Criador e criatura. Ao contrário, para quem vive em meu querer, tudo é harmonia. Suas coisas e as minhas harmonizam juntas. Eu estou com ela na terra e ela está comigo no céu. Ela não vive a questionar a vontade de Deus, os desígnios de Deus, porque confia plenamente em Deus, né? Uma só é a vontade, né? A vida é uma única vida, uma só vontade, um único querer, né? Como ele diz, né? Eu estou com ela no céu e ela está comigo. Desculpa. Eu estou com ela na terra e ela está comigo no céu, né? Está tudo em plena harmonia, né? Não tem discordância, não tem, né, aquilo que, que rege a música, né, o compasso, não tem o descompasso, né, não tem o desafino, né, estão ali alinhados, o melhor, né, fundidos. Né. Um é o interesse, aqui mesmo já vai dizer, né? Um é o interesse, uma é a vida, uma é a vontade. Olha a criação, porque em nada se afastou de minha vontade. O céu é sempre azul e estrelado. O sol está cheio de luz e calor. Toda a criação está em perfeita harmonia. Uma coisa é sustento da outra. É sempre bela, fresca, jovem, jamais envelhece, nem perde um traço de sua beleza, né? Desde que foram criados, né, lá estão igualmente. Nem perde um traço de sua beleza, mas bem parece que cada dia surge mais majestosa, dando um doce encanto a todas as criaturas. Tal teria sido o homem se não tivesse subtraído de meu querer, e assim são as almas que vivem nele. São os novos céus, os novos sóis, a nova terra toda florida, mais multiformes em beleza e encanto. São os filhos da divina vontade, novos céus e novos sóis, a nova terra. Você vê, né, o que Jesus diz aqui, a natureza como está, né, por jamais ter se afastado da vontade divina, né, daquilo, o propósito para o qual foram criados, estão aí já, né, há 6.000 anos, né, há mais de 6.000 anos, né, igualmente intactos. E ele vai dizer, né, estão, deixa eu voltar aqui, até eu vou ler novamente, ó. Olha a criação, porque em nada se afastou de minha vontade, o céu é sempre azul e estrelado, o sol está cheio de luz e calor, toda a criação está em perfeita harmonia, uma coisa é sustento da outra, é sempre bela, fresca, jovem, jamais envelhece, nem perde um traço de sua beleza, mas bem parece que cada dia surge mais majestosa, dando um doce encanto a todas as criaturas, né? Uma completa a outra, né? Tal teria sido o homem se não tivesse se subtraído de meu querer. Igualmente estaria o homem, e ainda mais majestoso, glorioso,
né? Porque possuem, né, os atributos divinos, né? A inteligência, memória e vontade. Se não tivessem saído, né, da vontade divina, do divino querer, seriam, né, de fato, como deuses, né? Seriam os deuses terrenos, né? Os deuses na terra, a extensão de Deus na terra, né? Com todos os seus atributos, né? Com todos os seus conhecimentos, que é o que estamos recebendo agora, né? Retornando à ordem, retornando ao propósito para o qual fomos criados, recebendo aqui todo o conhecimento, recebendo a santidade divina, aquela que Adão desprezou, né? Então, louvado seja Deus, né? Que venha o reino da divina vontade, né? Assim na terra como no céu, aquilo que pedimos no Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou a rezar no Pai Nosso, pedindo a vinda desse reino, né? O retorno à ordem, né? O retorno da criação à ordem para o propósito para o qual foram criados. É que ele vai dizer: assim são as almas que vivem nele, né? No meu divino querer. São novos sóis, são novos céus, novos sóis, a nova terra toda florida, mas multiformes em beleza e encanto, né? São outros Jesus na terra, são outros Cristo na terra. O volume 14, volume 14, trecho 1, 4 de fevereiro de 1922. Então, aqui no volume 14, Luísa faz uma breve oração, né, entregando tudo a Jesus. Meu amor e minha vida, guia tu a minha mão e fica comigo ao escrever, né? Fica conosco ao ler, né? Ela fez para quando escreveu e repetimos, né? Agora ao ler, ao partilhar, ao meditar esses escritos, né? A fim de que com o mesmo espírito com que foi escrito possamos também ler e meditar e pôr, né, em prática na nossa vida, né? Continua ela: assim não eu, senão tu farás tudo. Ditarás as palavras a fim de que sejam luz de verdade. Não permitas que ponha nada de mim, né? Não permitas que eu ponha nada meu nessas partilhas, né? Mas antes faze que eu desapareça, o meu eu desapareça, a minha opinião desapareça, né? O meu racionalismo desapareça, né? A fim de que tudo faças tu, né? A fim de que seja tu a dizer através, né, da minha boca, a comunicar, né, os seus desabafos. E teu seja a honra e a glória, né? Eu faço isso só para obedecer, né, para tornar as suas verdades conhecidas, né, na minha pequenez, na minha miséria, né, eu faço para levar, né, a todos o conhecimento dessas verdades. E não me negues a tua graça, conclui Luísa, né? Não me negues a tua graça. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós. O amor errante e rejeitado dá em soluços de pranto. Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver, todo aflito. Seu respiro era fogo. E me estreitando a ele me disse: minha filha, quero um refrigério às minhas chamas. Quero desafogar meu amor, mas meu amor é rejeitado pelas criaturas. Tu deves saber que eu, ao criar o homem, pus fora de dentro da minha divindade uma quantidade de amor que devia servir como vida primária das criaturas.
para enriquecer-se, para sustentar-se, para fortalecer-se e para ajuda em todas as suas necessidades. Mas o homem rechaça este amor, e o meu amor vagueia desde que o homem foi criado e gira sempre sem jamais parar. Rejeitado por um, corre a algum outro para dar-se, e como é rejeitado, rompe em pranto, assim que a incorrespondência forma o pranto do amor. Agora, enquanto o meu amor vagueia e corre para se dar, se vê um fraco, pobre, rompe em pranto e lhe diz: Ai, se não me fizesses andar por aí e me tivesses dado abrigo no teu coração, terias estado forte e nada te faltaria. Se vir outro e levar com as culpas, parte-se em soluços e diz: Ai, se me tivesses dado entrada em teu coração, não terias caído. Diante daquele outro que vê arrastado pelas paixões, sujo de terra, o amor chora e soluçando lhe repete: Ai, se tivesse tomado meu amor, as paixões não teriam vida em você. A terra não te tocaria, meu amor te bastaria para tudo. Assim em cada mal do homem, pequeno ou grande, ele tem um soluço e continua errante para dar-se ao homem. E quando no jardim do Getsêmani se apresentaram todos os pecados diante de minha humanidade, cada culpa tinha um soluço de meu amor, e todas as penas de minha paixão, cada golpe de flagelo, cada espinho, cada chaga, eram acompanhados pelo soluço de meu amor. Porque se o homem me tivesse amado, nenhum mal lhe podia vir. A falta de amor germinara, a falta de amor germinará todos os males e também as minhas mesmas penas. Eu, ao criar o homem, fiz como um rei que, querendo fazer feliz seu reino, toma 1 milhão e o põe à disposição de todos, para que quem queira tomar, mas apesar de estar à disposição de todos, só algum toma alguns centavos. Agora o rei está ansioso para saber se os povos tomam o bem que quer dar-lhes, e pergunta a seu 1 milhão se escutou para colocar, né? E pergunta se seu 1 milhão se esgotou para colocar outros milhões. E lhe vem respondido: Majestade, apenas alguns centavos, né? Apenas alguns centavos foram retirados. O rei sente a dor ao ouvir que seu povo não recebe seus dons, nem os aprecia. Então, saindo no meio dos seus súditos, começa a ver a quem coberto de farrapos, a quem enfermo, a quem em jejum, a quem tremendo de frio, a quem sem teto. E o rei, em sua dor, rompe em prantos e soluços e diz: Ah, se tivessem tomado do meu dinheiro, não veria ninguém que me fizesse imundo, cobertos de trapos, mas bem vestidos. Não veria enfermos, mas sãos. Não veria ninguém em jejum e quase morto de fome, mas satisfeitos. Se tivessem tomado meu dinheiro, nenhum estaria sem teto. Poderiam muito bem construir uma casa para se abrigar. Em suma, em cada desventura que vê em seu reino, ele tem uma dor, uma lágrima, e chora sobre o 1 milhão que a ingratidão do povo lhe rechaça. Mas é tanta a bondade deste rei que, apesar de tanta ingratidão, não retira esse 1 milhão,
continuou deixando à disposição de todos, esperando que outras gerações possam tomar o bem que os outros rejeitaram. E assim recebes a glória do bem que fez a seu reino. Assim faço eu, meu amor que tirei de meu seio, não o retirarei. Continuará indo errante, seu soluço durará ainda, até que encontre almas que tomem deste meu amor até o último centavo, a fim de que cesse o meu pranto e possa receber a glória do dote do amor que pus fora, para o bem das criaturas. Mas você sabe quem será as afortunadas que farão cessar o pranto ao amor, as almas que viverão em meu querer. Elas tomarão todo o amor rejeitado pelas outras gerações, né? Elas tomarão, veja bem, todo o amor rejeitado pelas outras gerações. Que vai dizer no livro das 24 horas da paixão, né, a felicidade de 100 outras pessoas que rejeitaram, né, essa graça, esta receberão, né, a felicidade daqueles que rejeitaram. Então receber-se-á 100 vezes mais, né, 1000 vezes mais, né, que é a felicidade, o amor daqueles que rejeitaram, né, que obstinadamente rejeitaram, não quiseram. Então, a estes receberão esta alegria e destes Deus receberá, né, a reparação, a correspondência de amor dele e de tantos esses outros que não deram, né? Então, com a potência de minha vontade criadora, o multiplicarão quanto queiram e por quantas criaturas me rejeitaram. Aqui, ó. E então cessará seu soluço, e em seu lugar entrará o sorriso da alegria, e o amor satisfeito dará a essas afortunadas todos os bens e a felicidade que os demais não quiseram, né? O amor dele não é perdido, né? Como ele mesmo deu o exemplo do rei, né? Os seus milhões, os seus tesouros não é perdido, né? Aqueles que não quiseram, a estes que querem, como ele disse, né, com a potência da minha vontade criadora, o multiplicarão quanto queiram e por quantas criaturas me rejeitaram. E então cessará o seu soluço, e em seu lugar entrará o sorriso da alegria, e o amor satisfeito dará a essas afortunadas todos os bens e a felicidade que os demais não quiseram, né? Então essas almas receberão a alegria, o amor daqueles que rejeitaram, né? O amor que Deus daria àqueles cujo qual rejeitaram, Ele dá a essas afortunadas almas. E bem como também estas afortunadas almas, dá a Ele a correspondência de amor que aqueles outros não deram, né? E tendo aqui a potência de minha vontade criadora, multiplicarão quanto queiram, né? Então, é multiplicado, né, pelas almas do passado, presente e futuro, por todas as almas que rejeitaram, né, viver isso, né, acolher o seu amor e corresponder ao seu amor, né, os filhos da divina vontade, essas almas afortunadas, dão a Jesus a correspondência do seu amor por si e por todos que rejeitaram e também por todos aqueles, né, que não fizeram, né, bem feito como deveria, né, ou seja, com o pleno conhecimento da sua divina vontade. Então tomamos a vida dos santos, os santos derrama, né, os seus atos sobre os filhos da divina vontade, a fim de que os teus atos tenham o selo, né, da divina vontade.
Então, em tudo, Deus recebe essa glória, né? Essa correspondência de amor. Né? Os bem-aventurados que hoje já se encontram lá no céu, né? Deposita em nós a sua vida de santidade, a fim de que, através dos nossos atos, nós possamos, né, colocar o selo da divina vontade. E assim, né, nas almas do passado, presente e futuro. E assim, nas almas que estão lá no purgatório. E o amor que Deus derramou por sobre aquelas que hoje se encontram, né, condenadas, assim como Nossa Senhora, lá na flagelação de Jesus, que pegou aquela toalha, né, e enxugou todo o sangue de Jesus, né, a fim de tirar o seu puríssimo e preciosíssimo sangue dali, daquele lugar de profanação, né, ela que recolheu, né, posso dizer, o amor de Deus que ali foi, né, derramado, era que assim tudo recolheu e retém com ela, né, para dar a nós, para distribuir a nós. Também nós, como filhos da divina vontade, fazemos o mesmo. Né? O amor de Deus que foi derramado sobre as criaturas, a qual elas rechaçaram, né? Tomamos esse amor e devolvemos a Ele em reparação, né? Em correspondência de amor. Então, da parte da criatura, né? Aquela que rejeitou, né? Ela perdeu. Mas Deus que derramou o amor é plenamente correspondido e satisfeito pelos filhos da divina vontade, que tomam esse amor e devolvem a Ele em correspondência de amor a Ele, né, em reparação, né, às ofensas, né, cometidas contra Ele. Então é grandioso, né, esse dom da divina vontade. E é tudo para a maior honra e glória dele. Como rezamos, né, eu não sou nada, Deus é tudo. Como Nossa Senhora diz nos 31 dias com Maria, né, tudo que foi atribuído a mim não fui eu, mas a divina vontade quem fez em mim. E assim a cada um de nós, né? Tudo é, né, a divina vontade, tudo é para a glória dele. Para a sua maior honra e glória. E uma vez ele correspondido, qual não é também a nossa alegria, né? A nossa felicidade, a promovermos esse contentamento a nosso Deus, né? A nosso Pai, que desde a criação espera, né? Por isso que tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido, o fato de Deus preservar, né? Tudo como está, né? Tudo foi em prol desses filhos da divina vontade que viriam um dia, né? E que já estão aí, né? A brotar, a crescer. É como ele disse, né? Só Nossa Senhora deu a ele toda a reparação, né? Todo o contentamento Nossa Senhora deu. Mas como ela mesma disse, né? E os meus que estão lá, né? Como vai dizer lá no livro que é uma prefiguração dela, né? Do que ela disse. Quando o rei pergunta, né? O que ela quer, né? E ela diz, salva o meu povo. É igual na consagração a gente reza, né? Na oração inicial. É que a gente reza. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir, com os meus mais ardentes suspiros, neste mês consagrado a ti, a maior graça, que admita-me viver no reino da divina vontade.
Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Né? Ela era a rainha, mas os filhos estavam, né? O reino estava vazio. Né? O reino estava vazio. Só tinha ela. Né? Só tinha ela. Só agora, né, com a Luísa, que foi dada a ela esses escritos, né? Os seus filhos retornarão à ordem, né, ao propósito para o qual foram criados. Né? Então agora podemos trilhar esse caminho de retorno à ordem, né, de dar morte à nossa vontade humana rebelde sem Deus e nos, nos fundirmos a Ele, né, através dos ensinamentos que Nossa Senhora nos deu nos 31 dias com Maria e através desses escritos do Livro do Céu, a qual estudaremos ao longo de toda a nossa vida e por toda a eternidade. Né? Desfrutaremos desses escritos, destas verdades, né? Desses tesouros divinos. Né? Aceita-me como seu filho, né? Para viver nele, no teu reino, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, Rainha soberana, a ti eu confio, para que me guies meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você me fará como seu filho, né? Como seu filho autêntico, verdadeiro, né? Que trilha os teus caminhos, os teus passos, segue os teus ensinamentos, né? Que não vive mais da sua própria vontade, né? Daquilo que te vem na cabeça, né? Mas totalmente, né? Guiado pelos seus ensinamentos, né? Os ensinamentos divinos, né? Você me fará como seu filho, e a ti, minha mãe, dou-lhe a entrega da minha vontade, para que eu possa trocá-la com a vontade divina, e assim poder permanecer seguro de não mais deixar este reino. Portanto, eu oro para que tu, ó Mãe, me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus, né? Fazer entender o que significa a vontade de Deus, o que significa não viver mais da minha vontade, mas da vontade divina, né? Correspondendo a tudo segundo o seu divino querer. Né? E aqui falando, né, desse reino que Nossa Senhora vem nos trazer, esse volume 15, o trecho 1, 8 de dezembro de 1922, vem dizer sobre a Imaculada Conceição. Né? Vemos falado, ele vem nos falar da Imaculada Conceição. Luísa diz: escrevo por obedecer e ofereço tudo o seu doce, todo o meu doce Jesus, e ofereço tudo a meu doce Jesus, unindo-me ao sacrifício de sua obediência para obter a graça e a força de fazê-lo como Ele quer. E agora, ó meu Jesus, é de fazer como Ele quer, e da nossa parte também Ele quer, Ele anseia, né, que levemos esses escritos ao conhecimento de todos. Então, como vamos fazer isso? Né? Que Deus nos ajude, nos oriente a fazer da melhor forma possível, mas que de um jeito ou de outro a gente faça, né, a divulgação desses escritos, né? Que a gente possa usar a nossa criatividade, iluminados pelo Espírito Santo, seus conhecimentos, de modo a divulgar, de modo a partilhar, né, esses escritos, essas verdades. Né? O que não se pode fazer é paralisarmos, né? É ficar em silêncio,
mas que de uma forma ou de outra, né, levemos a todos o conhecimento dessas verdades. Então aqui Luísa reza e rezamos junto, né, também. Ela fazendo por obediência e a gente também por obediência e grande amor, né, a Deus, a fim de que venha logo o teu reino, que suas verdades sejam conhecidas. Então, enfim, ela continuando, e agora, ó meu Jesus, dá-me a sua santa mão e a luz da tua inteligência e escreve juntamente comigo, né? Vem e fala, né? Através de nossa boca, né? De nossas bocas. A gente que sejamos, né, esses filhos da divina vontade, obrantes e falantes, né? Que é o que tanto, né, precisamos ser. Então segue o trecho, né? Estava pensando no meu grande portento da Imaculada Conceição, no grande portento da Imaculada Conceição, da minha rainha e celestial mãe, e em meu íntimo ouvi dizer-me: minha filha a Imaculada Conceição, de minha amada mãe foi prodigiosa e de todo maravilhosa, tanto que céus e terra ficaram estupefatos e fazem festa. As três divinas pessoas fizeram competição. O Pai fez sair um mar imenso de poder. Eu, o Filho, tirei um mar infinito de sabedoria. E o Espírito Santo, um mar imenso de eterno amor. Né? Rezamos isso, né, nos 31 dias com Maria. Os mares de sabedoria, os mares de poder, né? E os mares de amor que continuam, né, que fundindo-se formaram um só mar, e no meio deste mar foi formada a concepção desta Virgem, escolhida entre as escolhidas. Então a divindade forneceu a substância desta concepção. E não só era centro de vida desta admirável e singular criatura, senão que este mar lhe estava ao redor, não só para tê-la defendida de tudo o que pudesse ensombrá-la, senão para dar a cada instante novas belezas, novas graças, potências, sabedoria, amor, privilégios e etc. Assim que sua pequena natureza foi concebida no centro deste mar e se formou e cresceu sob a influência destas ondas divinas, tanto que não apenas foi formada nesta nobre e singular criatura, a divindade não quis esperar, como é seu costume, com as demais criaturas. Queria seus abraços, a correspondência de seu amor, seus beijos, gozar-se de seus inocentes sorrisos, e por isso não apenas foi formada sua conceição, lhe dei o uso da razão, adotei de todas as ciências, lhe fiz conhecer nossas alegrias e nossas dores com relação à criação, e desde o seio materno ela vinha ao céu. Essa é Nossa Senhora. Desde o seio materno ela vinha ao céu, aos pés de nosso trono para nos dar os abraços, a correspondência de seu amor, seus ternos beijos, e lançando-se em nossos braços, nos sorria com tal complacência e gratidão e de agradecimento que arrancava nossos sorrisos. Oh, como era bonito ver esta inocente e privilegiada criatura, enriquecida com todas as qualidades divinas, vir no meio de nós todo o amor, toda confiança, sem temor, porque somente o pecado é o que põe em distância entre o Criador e a criatura, rompe o amor,
faz perder a confiança e infunde temor. Assim que ela vinha no meio de nós como rainha, como rainha, que com seu amor dado por nós, dominava-nos, sequestrava, nos punha em festa e se fazia raptora de outro amor, e nós a fazíamos fazer, gozávamos de amor que nos arrebatava, e a constituímos rainha do céu e da terra. Céu e terra exultavam e festejaram juntamente conosco, por terem depois de tantos séculos a sua rainha. O sol sorriu na sua luz e achou-se afortunada por ter de servir a sua rainha, dando-lhe luz. O céu, as estrelas e todo o universo sorria de alegria e fizeram festa, porque deviam alegrar a sua rainha, fazendo-lhe ver a harmonia e beleza do firmamento. Sorriram as plantas, pois deviam nutrir a sua rainha. E também a terra sorriu e se sentiu enobrecida ao dever de dar habitação, e por ter que fazer-se pisar pelos passos de sua imperatriz. Se o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio desta soberana senhora, né? Só o inferno chorou e sentiu perder as forças pelo domínio desta soberana senhora. Mas tu sabes qual foi o primeiro ato que fez esta criatura celestial quando se encontrou pela primeira vez diante de nosso trono? Ela soube que todo o mal do homem havia sido a ruptura entre sua vontade e a de seu Criador. Ela se estremeceu e sem deixar passar o tempo, atou sua vontade aos pés de meu trono, sem sequer querer conhecê-la, sem sequer querer conhecê-la, uma vez sabendo que o que levou, a criatura humana à condição em que se encontra foram, a desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Diante disso, ela atou a sua vontade, amarrou aos pés do trono de Deus a sua vontade, de modo a não querer sequer conhecê-la, né? E minha vontade se amarrou a ela, né? Ela amarrou a vontade dela aos pés, do trono de Deus, olha só. E a minha vontade, a vontade de Deus, se amarrou a ela, né? Olha, olha o grande ponto, né? O porquê temos de dar a nossa vontade a Deus. O porquê da nossa entrega, da nossa vontade a Ele, né? No caso, a nossa rainha, nossa mãe, né? Entregamos a ela nos 31 dias, né? Atamos, né? Ela ata a nossa vontade aos pés do trono de Deus, né? Essa oferta a Deus. E com isso, ela ata a vontade de Deus em nós, nos ata a vontade de Deus. Até tem uma ejaculatória que diz, converte a minha vontade em vontade divina. Toma a minha vontade e a converte em vontade divina. Então veja só. Ela se estremeceu e, sem deixar passar o tempo, atou sua vontade aos pés do meu trono, sem sequer querer conhecê-la, e minha vontade se amarrou a ela e se constituiu centro de vida.
né? Desde sempre já não era ela, mas a vontade divina quem vivia nela. Tanto que entre ela e nós se abriram todas as correntes, todas as relações, todas as comunicações, e não houve segredo que não lhe confiássemos. Ou seja, né, o que Deus é por natureza, que sempre vemos a dizer, né, o que Deus é por natureza, ela o é por graça. Porque esvaziou-se de si mesmo, né, esvaziou-se da sua vontade, nem sequer querendo a conhecê-la. E aí já foi o contentamento de Deus, né? A grande felicidade de Deus. É como ele narrava ainda acima, né? Todos faziam festa. A própria criação se sentia honrada, né? A grama se sentia honrada em estar ali a fim de que a imperatriz, né, pudesse pisar, né, passar por ali. Então, diante disso, ela ter nem sequer querido conhecer sua vontade. A vontade de Deus se amarrou a ela, né, e se constituiu o centro de vida, tanto que entre ela e nós se abriram todas as correntes, todas as relações, todas as comunicações, e não houve segredo que não lhe confiássemos, né? O Pai poderia confiar plenamente nela, né? Porque não haveria, né? Como se diz, não seria ultrajado as suas verdades, ele não seria, né, desapontado novamente. É, claro que ela ainda assim tinha liberdade para isso, mas ao atar a sua vontade, né, aos pés do trono de Deus, né, acabou a sua vontade própria, mas o que reinava nela era a vontade divina, e então tudo Deus podia confiar a ela, porque, como disse, né, o que Deus era por graça, diante deste ato ela se torna, né, por graça. O que Deus é por natureza, diante deste ato ela se torna igualmente a Deus por graça. Né? Foi precisamente isto o mais belo, maior, mais heróico ato que ela fez, pôr a nossos pés sua vontade, e que a nós, como arrebatados, nos fez constituí-la rainha de todos. Vê então o que significa atar-se com minha vontade e não conhecer a própria. O segundo ato que fez foi oferecer-se a qualquer sacrifício por amor nosso, né? Que foi o pedido que ela fez, né, ao Pai, que era sofrer os mesmos padecimentos que Jesus sofreria. Então, aquilo que Jesus sofreu na carne, ela sofreu na alma, igualmente. E o terceiro foi restituir-nos a honra e a glória de toda a criação. Então veja que é a mesma, é a vida de Jesus nela, né? Porque Jesus veio com esse intuito, né? De dar a glória ao Pai, né? A honra a Ele, né? O amor a Ele e a salvação das almas. E igualmente ela, né? O primeiro passo foi obedecê-lo plenamente, a reparar os nossos primeiros pais. O segundo, né? Ter a vida de Cristo nela, os sofrimentos de Jesus nela. E o terceiro, né? A salvação das almas. Né? Restituir-nos a honra e a glória de toda a criação. Né? Que o homem nos tirava com fazer a sua vontade. Né? O que o homem tirou de Deus, que o homem estragou ao fazer a sua vontade, ela
né, restituiu, né, com sua humildade e obediência. Né? O terceiro foi restituir-nos a honra e a glória de toda a criação, que o homem nos tirava com fazer a sua vontade. E ainda desde o seio materno chorou por amor nosso, porque nos viu ofendidos, e chorou de dor pelo homem culpado. Ó, como nos enterneciam estas lágrimas inocentes e apressavam a suspirada redenção. Né? Como nos enterneciam estas lágrimas inocentes, né, de Nossa Senhora, que apressavam a suspirada redenção. Esta rainha nos dominava, nos amarrava, nos arrancava graças infinitas, nos inclinava tanto para o gênero humano que não podíamos, nem sabíamos resistir às suas repetidas instâncias. Mas de onde lhe vinha tal poder e tanta ascendência sobre a mesma divindade? Ah, você o entendeu, era a potência do nosso querer que operava nela. Né? Era o próprio Deus que pedia, né, através dela, a vinda, né, do reino da redenção. Né? Era a própria divina vontade, né, que agia por meio dela. Né? Aqui. Além disso, como poderíamos resistir a tão inocente criatura, possuída pela potência e santidade do nosso querer? Seria resistir a nós mesmos, né? Era Ele mesmo a pedir por meio dela, né? Era a divina vontade quem pedia, né, através dela. Nós descobríamos, nós descobríamos nela nossas qualidades divinas, como ondas afluíam sobre ela os reflexos de nossa santidade, os reflexos dos modos divinos, de nosso amor, de nossa potência e etc. E nosso querer, que era seu centro, atraía todos os reflexos de nossas qualidades divinas e se fazia coroa e defesa da divindade habitante nela. Se esta Virgem Imaculada não tivesse tido o querer divino como centro de vida, todas as demais prerrogativas e privilégios com os quais tanto a enriquecemos teriam sido um nada frente a isso. Né? É o que ela diz nos 31 dias com Maria. Né? Tudo foi a divina vontade. Ela não fez nada. Foi isto que lhe confirmou e lhe conservou os tantos privilégios, e não só, mas a cada instante lhe multiplicava novos. Eis a causa pela qual a constituímos rainha de todos, porque quando nós trabalhamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça, porque jamais deu vida a seu querer humano, né? Porque quando nós trabalhamos, o fazemos com razão, sabedoria e justiça, porque jamais deu vida a seu querer humano, né? Senão que nosso querer foi sempre íntegro nela. Ela não teve, né, um só suspiro na sua vontade humana, né? Porque foi já lá, né, a primeira coisa que ela fez ao receber a consciência e a ciência, né, das coisas. Foi atar a sua vontade aos pés do trono de Deus, de um modo a não ter, né, jamais um sopro de vida à sua vontade. Como poderíamos dizer a outra criatura: você é rainha do céu, do sol, das estrelas e etc.
Se em vez de ter nosso querer por domínio fosse dominada por seu querer humano, né? Aqui, em vez de ter nosso querer por domínio fosse dominada por seu querer humano, é o que se deu, né, com Adão e Eva. Ao invés de seguirem sendo dominados pelo querer divino, né, deixou esse querer de lado e deu o total domínio à sua própria vontade, ao seu querer humano. Então, por isso foram expulsos do paraíso, né? Por isso deu no que deu, né? Todos os elementos, céu, sol, terra, ter-se-iam subtraído do regime e domínio desta criatura, né? É o que vai dizer, né? Adão e Eva tornou-se chacota de toda a criação, né? Uma vez que todos permaneceram na ordem e Adão e Eva que possuíam inteligência, memória e vontade, a imagem e semelhança de Deus, se voltaram contra ele nas suas liberdades, né? Na sua liberdade. Então, se a criação tivesse vida própria, o que a terra faria é ter aberto e engolido os dois. Os animais selvagens os teriam comido, né? E assim tudo mais. Mas o castigo maior nem foi esse, né? O castigo maior foi permanecer vivos, né? E sofrer os castigos em vida, que é o que Jesus disse a eles, né? Que Adão colheria, né, o pão com o suor de sua testa, trabalharia a terra, e a mulher dominada pelo seu marido, né, teria seus filhos, né, como que em dores de parto, né, e todo o desfecho que a gente conhece, né. E isso se estendeu ao longo de todos nós, como estamos lá no começo, assim como toda a criação está como está desde a criação, também o homem, também nós estaríamos hoje, também igualmente, e majestosos, gloriosos, se não tivessem, né, saído da vontade divina. Mas tal e qual grandioso amor de Deus que hoje recebemos esta graça, né, recebemos de volta o dom de se viver na vontade divina, a santidade de Adão, o que Adão e Eva tinham lá no começo. Jesus agora está nos dando essa grandiosa graça de também nós, né, sermos por graça aquilo que Deus é por natureza, sermos outros Jesus na terra, sermos essas hóstias vivas, né, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo, né, e Deus nos enchendo com a sua vontade divina, né. Então, continuando, né, que aqui ele vai dizer como poderíamos dizer a outra criatura: você é a rainha do céu, do sol, das estrelas, você é a rainha. Se em vez de ter nosso querer por domínio, fosse dominada por seu querer humano, então assim, ele não pôde chamá-la de rainha, mas de rainha ao romper, né, com a divina vontade, tornou-se escravo de tudo e todos, escravo de si mesmo, escravos de suas vontades. Adão e Eva, né? A criação que era para servi-los
virou-se ao contrário, né? Eles que passaram a servir a criação, tornaram-se inferiores ao menor dos vermes, né? Que foi criado. Né? O menor verme tinha mais valor, né? Tinha mais dignidade, porque permaneceram na ordem, permaneceram no propósito divino. É o que vai dizer, né? Adão tornou-se chacota de toda a criação. Todos os elementos, céu, sol, terra, ter-se-iam subtraído do regime e domínio desta criatura. Todos teriam gritado em sua linguagem muda: não a queremos. Nós somos superiores a ela, porque jamais nos subtraímos de teu eterno querer. Aqui Jesus já está dizendo exatamente isso. Né? É exatamente isso que ele vem dizer. A criação falou, né? Não a queremos. Nós somos superiores a ela, porque jamais nos subtraímos do teu eterno querer, tal como nos criastes, assim somos. Teria gritado o sol com sua luz, as estrelas com seu brilho, o mar com suas ondas, e assim por diante. Não a queremos, né? Ao contrário, como todos, sentiram o domínio desta Virgem excelsa, né? Porque com ela não se deu isso, né? Ó, eis a rainha, né? A Virgem excelsa, que quase como sua irmã jamais quis conhecer sua vontade, senão só a de Deus. Não só fizeram festa, mas sentiram-se honrados por ter a sua rainha e correram em torno dela para lhe cortejar e tributar as suas homenagens. Com o pôr da lua, como escabelo de seus pés, as estrelas como coroa, o sol como diadema, os anjos como servos, os homens como esperando. Todos lhe renderam honras e lhe fizeram suas homenagens. Não há honra e glória que não se possa dar a nosso querer, seja que trabalhe em nós, em sua própria sede, seja que habite na criatura. Né? Não há honra e glória que não se possa dar a nosso querer, seja que trabalhe em nós, em sua própria sede, seja que habite na criatura. Mas sabes qual foi o primeiro ato que esta nobre rainha fez quando, ao sair do seio materno, abriu os olhos para a luz deste submundo? Quando ela nasceu, os anjos cantaram canções de ninar a celestial bebezinha. E ela ficou extasiada, e sua bela alma saiu de seu corpinho, acompanhada por legiões angélicas, e girou por terra e céu, e foi recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo que criou. Eita, e penetrando no empírico veio aos pés do nosso trono e nos ofereceu a correspondência do amor de tudo que foi criado. Né? Ela recolheu o amor do mundo todo, de tudo que foi criado, e devolveu a Deus, né? Em correspondência de tudo que foi criado. Né? Bem como Luísa fez a mesma coisa também, né? Nos giros da alma, em que em tudo ela deu um eu te amo a Jesus, em cada coisa que foi criada, em cada ato de Jesus, ela deu um eu te amo. Né? Ou seja, em cada eu te amo de Deus, Luísa selou com o eu te amo de criatura, né? Por ela e por todos.
né? E no vídeo que eu estava ouvindo esses dias, né, falava também a mesma coisa, que nós, ao rezarmos, né, a recitarmos as 24 horas da paixão, né, a meditarmos aqui nos escritos, no livro do céu, da vida íntima, da cidade, da mística cidade de Deus, a Voltorta, né, e os escritos da vida de Jesus, damos igualmente essa correspondência de amor, né, a Ele, né, por nós e por aqueles que não dão, por aqueles que estão, né, lá ocupados com outras coisas, com a sua própria vontade. Mas enfim, né, aqui Deus recebe a correspondência de amor. Aquilo que Ele nos deu, né, nós o damos. É o que Nossa Senhora diz nos 31 dias com Maria, né? Ele me amou e eu o amei. E assim, com o mesmo amor dele, né, com o seu amor divino. Então veja só, né, que correspondência de amor. É bem como a oração que fazemos, né, de manhã, quando o primeiro ato, né, o primeiro ato seja um ato de amor a Ti. Quando abrimos os olhos, né, primeiro pensamento, Jesus, te amo, te louvo, te bendigo, te agradeço. Né? E também o último suspiro, né, como rezamos lá no primeiro trecho, né, do volume 11, que é o Boa Noite, Jesus. Então, ou seja, o último suspiro do dia e o primeiro, né, quando abrimos os olhos, é o Te amo, Jesus. Que foi o que Nossa Senhora fez ao abrir os olhos, né? Ao abrir os olhos para a luz deste submundo, quando ela nasceu, os anjos cantaram canções de ninar a celestial bebezinha, e ela ficou extasiada. E sua bela alma saiu de seu corpinho, acompanhada por legiões angélicas, e girou por terra e céu, e foi recolhendo todo o amor que Deus havia espalhado em tudo o que criou. E penetrando no empírico veio aos pés de nosso trono, e nos ofereceu a correspondência de amor de tudo que foi criado, e pronunciou seu primeiro obrigado, em nome de todos. Oh, como nos sentimos felizes ao ouvir o obrigado desta pequena rainha, e lhe confirmamos todas as graças, todos os dons, para fazê-la superar todas as outras criaturas unidas juntas. Ela supera todas as outras criaturas unidas juntas. É como é dito também, né? O amor de mãe que ela tem supera o amor de todas as mães juntas. E assim para todas as coisas, né? Para tudo. É aquilo que foi dito, né? O que Deus é por natureza, ela o é por graça. Igualmente, ou seja, todos os tesouros divinos está encerrado nela. Depois, lançando-se em nossos braços, deleitou-se conosco, nadando no oceano de todos os contentamentos, ficando embelezada de nova beleza, de nova luz e de novo amor. Suplicou novamente pelo gênero humano, pedindo-nos com lágrimas que descesse o Verbo eterno para salvar seus irmãos. Mas enquanto isso fazia, nosso querer a fez saber que descesse à terra. E ela imediatamente deixou nossos contentamentos e as alegrias e partiu. Para fazer o quê? Nosso querer. Né? Foi fazer o nosso querer. Que poderoso imã era nosso querer. Habitante na terra nesta recém-nascida, rainha, não nos parecia já estranha a terra.
né? Com ela estando na Terra, a Terra já não parecia mais estranha à Trindade Santa, né? Não nos sentíamos mais, aqui não nos sentíamos mais para castigá-la, fazendo uso de nossa justiça. Tínhamos a potência de nossa vontade, que nesta inocente menina nos despedaçava os braços, nos sorria desde a terra e mudava a justiça em graças e em doce sorriso, tanto que não podendo resistir ao doce encanto, o Verbo eterno apressou sua carreira. Ó prodígio de meu querer divino, a ti tudo se deve, por ti se cumpre tudo, e não há prodígio maior que meu querer habitante na criatura. Né? Não há prodígio maior que meu querer habitante na criatura. Mais uma vez, é fazer da criatura, né, por graça, o que Deus é por natureza. Mas bem como também ele vai dizer em outro momento que após darmos a nossa vontade a ele, ele não pode mais nos pedir nada, porque a criatura já deu o todo a ele. Então, com a graça dele, nos esforcemos para romper com a nossa vontade humana rebelde, separada dele, né? Que não nos poupemos jamais para vivermos isso, despojar de nós mesmos, né? De tudo que nos impede dessa vontade divina vir a fundir em nós. Então, com o auxílio, né, com a graça, a sabedoria do alto, né, reconheçamos a nossa vontade, né, e entregamos toda a Ele, entregamos tudo à Nossa Senhora, né, que ela converta em vontade divina, né, governa a minha vontade e a converta em vontade divina. Ó minha mãe, governa a minha vontade e a converta em vontade divina. O Verbo eterno apressou sua carreira, né? Ele veio antes, né? Seria por isso Nossa Senhora, né, ou foi mãe tão novinha, assim como ele apressou, né, a ressurreição, onde ele disse que no terceiro dia ressuscitaria, e na primeira hora do terceiro dia ele ressuscitou verdadeiramente, né? Aleluia, ressuscitou, né? Pelas ânsias de amor, né, dela, ou seja, as ânsias de amor da divina vontade nela. Ó prodígio do meu querer divino, a ti tudo se deve, por ti se cumpre tudo, e não há prodígio maior que o meu querer habitante na criatura, né? Tudo é a divina vontade, né? Como no, até, até se, foi na live, né, de ontem, foi na live que foi falado, o próprio Deus precisa da divina vontade para o conduzir, né? O próprio Deus precisa, né? Se impôs essa condição. Porque não basta só o amor, é preciso de uma vontade divina para o regir. Né? E para com ele próprio, ele colocou a divina vontade, né? Essa ordem, tanto mais para todos nós. Né? Que com o amor dele, com a vontade divina dele, né? Façamos o tudo que o Divino Fiat nos chama.
confiantes de que totalmente no controle de todas as coisas Ele está. Que aconteceu é a vontade divina. Se aconteceu é vontade divina. Estejamos atentos aos atos na divina vontade, aos acontecimentos que ela nos proporciona, porque em tudo Deus nos fala. Jesus nos fala continuamente, né? Como ele diz no outro trecho lá, acima. No segundo, se não me engano. Ele nos fala. O problema é estarmos dispersos e não ouvi-lo, né? Como lidamos ontem, né, com esse trecho, né? A respeito da dissipação. Né? O quão maravilhoso tem sido esses dias, a fim de reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, que ainda está, né, de certa forma, ocupando esse espaço que já deveria estar vazio, né? Mas agora com esses conhecimentos, né, rompemos de uma vez por todas com a nossa vontade humana e cedendo totalmente o espaço à divina vontade, ao divino querer em nós. Amém, filho. De Jesus eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.